Boa noite, senhoras e senhores. O milionário Alex Konanikin colocou uma recompensa pela cabeça do Vladimir Putin, ou pela captura do Vladimir Putin, vivo ou morto, de $1 milhão. Ele acredita que Putin deve ser preso pelo crime de assassinato em massa. Então a gente sabe que o Putin está aí bombardeando edifícios com inocentes, cada vez bombardeando mais inocentes, e iniciando uma guerra que por si só já é um crime, por si só já é agressão, onde você manda pessoas para sua morte para matar outros inocentes e também prendendo aqueles que fazem manifestações contra dentro do seu próprio país, o que é comum de todo ditador. Todo ditador controla a mídia, controla a expressão, controla a comunicação. Então aqueles que estão contra a guerra ou até mesmo que estão disseminando fatos que simplesmente são fatos da realidade, mas quando esses fatos não são convenientes para a ditadura do Putin, ele censura. Então realmente o Putin está fazendo muita besteira, cometendo muitos crimes, já causou a morte de milhares de pessoas, a prisão de milhares de pessoas e a miséria demais ainda. Ele vai causar a miséria de todos os russos. Não que todos os russos vão ficar miseráveis, mas que todos os russos vão ter prejuízo com isso. Aqueles que são mais pobres vão ficar mais pobres ainda. E todos terão grande prejuízo com isso. Então por isso que muitos milionários têm um grande incentivo para ser contra o Putin, e não é de se espantar, então, que esse milionário tenha colocado um prêmio de $1 milhão pela captura do Putin. Existe um incentivo econômico para que isso aconteça, né? Esses milionários estão ficando pobres por causa disso, os milionários estão perdendo muito por causa disso, e lembrando que se um milionário ele tem empresas, tem investimentos, se ele perde muito dinheiro, pessoas pobres também perdem muito dinheiro. Se uma empresa perde muito dinheiro, os consumidores dessa empresa vão perder também, os empregados dessa empresa vão perder também. Se uma empresa vai à falência, todos os consumidores vão perder com isso, todos os empregados vão perder com isso. No mercado você tem valor produzindo valor para os outros. Então se uma empresa enriqueceu no livre mercado, ela produz alguma coisa para as outras pessoas para que elas possam pagar e a empresa tenha lucro. Então isso está causando a pobreza de muita gente, de toda a Rússia, no mínimo, e de pessoas ao redor do mundo todo também, porque o povo de outros países se prejudica pelos bloqueios do comércio com a Rússia. Então podem ter certeza que se o Putin continuar no poder como ditador, a Rússia vai empobrecer e vai se tornar miserável. Podem ter certeza disso. Assim como aconteceu com outras ditaduras. Então, por exemplo, a partir do momento que a Venezuela se tornou uma ditadura, a população ficou pobre e boa parte ficou miserável. A partir do momento que Cuba se tornou uma ditadura, a população ficou pobre. A partir do momento que a Coreia do Norte se tornou uma ditadura, a população ficou pobre. Então não duvidem disso. Não duvidem que um país que era normal, que as pessoas viviam bem, pode se tornar pobre em pouco tempo, graças a um ditador. Não duvidem disso. Isso já aconteceu com vários países e pode sim muito bem acontecer com a Rússia. Então, a Rússia vai caminhar na direção da miséria, assim como outras ditaduras, e a gente precisa aprender com a história. A gente precisa aprender com as coisas que já aconteceram na história quando você tem um ditador que toma decisões agressivas, decisões que causam a morte de milhares de pessoas. Inclusive países com muita riqueza natural, como a Venezuela, que tem uma grande riqueza natural de petróleo e mesmo assim ficou miserável. Então, não adianta, e talvez, pior ainda, talvez essa riqueza natural seja o que ajuda a sustentar o ditador no poder, já que o país se torna bastante improdutivo, se torna bem menos produtivo, o desemprego aumenta drasticamente. Então é como se fosse um território onde a população está
mantida como refém, e o ditador usa o acesso monopolista àquele recurso natural. No caso da Venezuela é o petróleo, no caso da Rússia eu não sei exatamente, mas ele usa isso como forma de se sustentar, de lucrar de alguma forma e se manter no poder. Como eu já falei no vídeo anterior, existe uma alta probabilidade de que o Putin é um psicopata. Porque para um psicopata não importa a vida humana. O psicopata quer, pelo contrário, causar o maior sofrimento possível a outros seres humanos. E ele é incapaz de se importar com isso. Não porque ele tenha se tornado assim um dia, mas porque ele nasceu sem essa capacidade. Psicopatia é uma condição neurológica e existem muitas pessoas psicopatas, existem milhões de psicopatas no mundo. Então a probabilidade não é pequena, inclusive em cargos políticos, onde a taxa de psicopatas é maior do que o normal, né? Porque é uma posição que eles valorizam, a posição de você ser um político, e principalmente o presidente ou o ditador, é que você tem todo o poder para você e, ao mesmo tempo, você pode causar o máximo de sofrimento e o máximo de mortes e miséria possível ali na sua posição. Então, para o Putin, essa posição principalmente nessa hipótese dele ser um psicopata, que é muito provável, é uma posição muito favorável para ele, mesmo que toda a Rússia se torne miserável. Existe também a hipótese que alguns levantaram aí de que o Putin pode ter uma doença terminal, e ainda não existe confirmação disso, eu não tive contato com uma confirmação disso, mas se isso for verdade e também ele for um psicopata, ele pode também querer causar o maior estrago possível. Não apenas se ele descobre que tem uma doença terminal, mas também se ele acha que o poder dele está ameaçado, se ele acha que, como por exemplo, tem milionários já colocando uma recompensa, que é o que aconteceu no Velho Oeste também, uma recompensa pela captura dele ou pela cabeça dele. Então, em ambos os casos, dele achar que está perdendo o poder e em breve vai sair do poder, ou no caso dele achar que tem uma doença terminal, ele vai causar um grande estrago, tanto pela sua psicopatia, pela sua sede de poder, quanto também como uma medida desesperada para se manter no poder. E a miséria do país dele, a miséria do povo russo, pode ser até favorável para isso, para ele se manter no poder, já que é mais fácil dominar um povo miserável do que dominar um povo forte, um povo rico, um povo livre. É mais fácil dominar um povo escravizado, desempregado, sem condições. Quanto mais pobre é um povo, mais fácil de dominar. Por isso que todas as ditaduras que ainda existem até hoje no mundo são ditaduras onde o povo é pobre, miserável. Então pode parecer aquele filme do Christopher Nolan, o Tenet, onde o vilão tem uma doença terminal e ele quer fazer o maior estrago possível antes de morrer também. Eu recomendo esse filme, é muito bom. Apesar de não saber se não ter tanto paralelo com a situação atual. Agora, pela ética libertária, é importante comentar aqui essa questão das recompensas sob a ética libertária. Isso é belo e moral. Então, se você tem um bandido, se você tem um criminoso, ele está causando muito prejuízo a milhares de pessoas, na verdade a milhões de pessoas, e esse bandido precisa ser parado, precisa ser impedido, precisa ser punido. A ética libertária permite claramente que você puna um criminoso. E existe um grande incentivo para isso. Agora, não apenas o incentivo de todo o prejuízo que ele está causando agora, como também ele está causando um grande risco de guerra nuclear, um grande risco até da extinção da humanidade, porque se as bombas nucleares hoje forem lançadas contra os Estados Unidos e América do Norte, isso já vai extinguir boa parte da humanidade, e também na Europa, na Rússia, etc. Isso já vai extinguir boa parte da humanidade, não apenas pelo calor das bombas e pelo impacto, como também pela radiação. E se sobrar alguma parte da humanidade, essa parte vai estar bem miserável, vai regredir aí muito no tempo.
Não é à toa que teve uma época onde existiam muitos filmes pós-apocalípticos, porque a bomba atômica existia há pouco tempo e as pessoas realmente se preocupavam com um cenário de pós-apocalipse, ou de extermínio da humanidade. E com a Rússia, que tem um dos maiores poderes nucleares do mundo, e com um ditador no poder, e esse ditador, a gente já viu que ele tem total facilidade de abrir uma guerra, total facilidade de usar essas bombas nucleares, e ele contra o Ocidente, contra a OTAN, contra os Estados Unidos. Então, isso é um grande risco. Então, existe muito incentivo para que pessoas coloquem seu dinheiro, empenhem o seu dinheiro na captura do Putin, e isso é belo e moral pela ética libertária. O Putin é um criminoso, não resta a menor dúvida disso. Ele é um criminoso hediondo, gravíssimo, que matou milhares de pessoas e colocou milhões mais pobres. Então é belo e moral que pessoas possam empenhar o seu dinheiro voluntariamente na justiça, na captura do Putin. Então esse sistema de recompensas é, inclusive, uma das formas que evidenciam como o mercado pode produzir justiça. Essa é uma das formas mais óbvias como o mercado pode produzir justiça, que é através de recompensas pela captura de criminosos. E, inclusive, a tecnologia das blockchains e das criptomoedas pode também ser usada para facilitar essas recompensas, ou até vaquinhas pela captura de criminosos, muito mais, de uma forma muito mais fácil do que era no Velho Oeste. No Velho Oeste se usava ouro, então, e o transporte do ouro era físico, era muito mais difícil. Hoje, com as criptomoedas, deveria ser muito mais fácil de fazer isso. Agora, adivinha por que a gente não pode? Porque o Estado se coloca como monopólio da justiça, que na verdade é o monopólio da injustiça. E como a gente está vendo, isso pode levar ao fim da humanidade, à extinção da humanidade. Porque como a gente não pode criar uma vaquinha para impedir um criminoso, psicopata, megalomaníaco, de iniciar uma guerra mundial, então pronto, então vai ter guerra mundial. Usar o seu dinheiro para impedir, então parabéns, a gente vai ter uma guerra mundial. E não vai poder fazer nada, né? Graças ao Estado, que impede você de colocar o seu dinheiro em alguma coisa que você dá valor, que é a justiça, de uma forma voluntária, né? Então é sim perfeitamente ético, pela ética libertária. Deveria haver a liberdade de qualquer indivíduo colocar o dinheiro que ele quiser para captura e punição de um bandido, desde que você saiba, tenha evidências suficientes de que ele é um bandido. E com Putin não resta absolutamente nenhuma dúvida disso, né? Agora, então, se a gente tiver uma guerra mundial, a gente pode ter uma extinção aí da humanidade, e a gente nem vai precisar mais esperar as inteligências artificiais, né? Tem gente aí muito preocupada, assim como as pessoas eram preocupadas com a guerra nuclear antigamente. Hoje muita gente está preocupada com os robôs, com as máquinas, com a inteligência artificial, com a Skynet. Inclusive o Exterminador do Futuro também é daquela época dos filmes pós-apocalípticos, né? E é um filme muito bom, tanto um quanto o 2 são muito bons. Mas se acontecer essa guerra aí, Terceira Guerra Mundial, e o Putin continuar no poder, pode ser que a gente nem precise se preocupar, porque as próprias bombas nucleares já vão extinguir a humanidade antes dos robôs, né? Então vamos torcer para o Putin sair do poder de qualquer forma, mesmo que seja capturado ou eliminado aí, com incentivo dessas recompensas, dessas vaquinhas, que são belas e morais pela ética libertária. Ajude o canal com seu like, sua inscrição para o vídeo alcançar mais pessoas, doe seu Pix na descrição, ajude a pagar o custo desse microfone, que eu não fiz vaquinha, comprei com meu dinheiro. E torne-se membro do canal também, para que você tenha acesso às aulas de ética, economia, para explicar mais profundamente todas essas situações que estamos vivendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.